Irmãos Menendez, justiça ou vingança? Entenda o caso que teve uma reviravolta após repercussão na Netflix. Eu e o Eric matamos nossos pais juntos, então eu diria que nós somos bem próximos. José Henrique Menendez nasceu em Cuba em 1944 em uma família rica. Sua mãe era ex-campeã de natação e o seu pai era uma estrela do futebol que possuía um escritório de contabilidade. Com a Revolução Cubana e a chegada de Fidel Castro ao poder, seus pais preocupados o enviaram sozinho aos Estados Unidos aos 15 anos de idade, enquanto permaneciam em Cuba para cuidar de algumas propriedades. Nos Estados Unidos, José conseguiu uma bolsa de estudos graças à natação e conheceu Mary Kitty Anderson, uma ex-participante de concurso de beleza. Após se formarem, os dois mudaram-se para Nova York, onde José conseguiu um trabalho de lavador de pratos até conseguir uma vida melhor. Determinado, ele se destacou e tornou-se um executivo de sucesso na indústria de entretenimento audiovisual. O casal teve 2 filhos, Joseph Lyle Menendez, nascido em 10 de janeiro de 1968, e Eric Menendez, em 27 de novembro de 1970. José era um homem ambicioso e controlador, com um comportamento autoritário que impactava tanto o seu casamento quanto a criação de seus filhos. Kitty, por outro lado, sonhava em ser atriz, mas acabou se tornando uma professora. Com o tempo, ela desenvolveu problemas emocionais como depressão e dependência de álcool e de medicamentos, agravados pelo comportamento opressor de José. José, focado em sua carreira, cresceu na indústria do entretenimento, assinando com grandes nomes como Duran Duran e Menudo, o que trouxe à família uma vida de luxo. Contudo, o ambiente familiar era marcado por tensões. José exigia demais e era muito rígido com os filhos, especialmente em esportes, querendo que eles fossem sempre os melhores. Já a mãe dos meninos, embora estivesse sempre presente nos jogos, vivia uma crescente sensação de fracasso e instabilidade emocional. O ambiente familiar, um tanto conturbado, acabaria sendo descrito pelos filhos como uma casa de abusos e negligência. A família Menendez viveu em várias cidades dos Estados Unidos, incluindo Princeton, Nova Jersey, onde Lyle e Eric frequentaram escolas de elite. Desde pequenos, os irmãos sofreram intensa pressão do pai, que tinha grandes expectativas com relação ao desempenho acadêmico e atlético deles. Essa pressão constante que os garotos sofriam gerou estresse e ansiedade em Lyle e Eric, com relatos de episódios de choros e problemas urinários noturnos. Após se tornar presidente da Live Entertainment em 1985, José decidiu mudar com a família para a Califórnia. Lyle, no entanto, preferiu ficar em Nova Jersey para concluir os estudos em Princeton. Já o Eric, com apenas 14 anos, se mudou com seus pais. Já a mãe dos rapazes estava lidando com as próprias frustrações, sentindo-se culpada por não ter conseguido seguir sua carreira de atriz. Ela frequentemente ressentia os filhos, acreditando que eles eram a razão de suas escolhas limitadas. A pressão e as expectativas eram mais pesadas para cima de Lyle, o primogênito, que se sentia responsável por realizar os sonhos do pai. A dinâmica familiar disfuncional, marcada por abusos emocionais, resultou em rebeliões e atividades criminosas dos irmãos. O relacionamento conturbado da família, as altas expectativas e o ambiente opressor foram fatores que contribuíram para os trágicos eventos de agosto de 1989. No dia 20 de agosto de 1989, tudo parecia normal na mansão dos Menendez em Beverly Hills. Enquanto os filhos tinham ido ao cinema, José e Kitty assistiam televisão. Porém, o final da noite tomou um rumo trágico quando Lyle ligou para a polícia afirmando que alguém teria assassinado seus pais. José estava frustrado com Lyle, que não se adaptava à Universidade de Princeton e tinha sido suspenso por plágio. Em um esforço para ajudá-lo, José ofereceu a ele um trabalho na Live Entertainment, mas ele acabou se comportando mal e foi demitido. Enquanto isso, o Eric se dedicava ao tênis e à escrita, criando o já citado roteiro, onde os filhos se rebelavam contra os pais e os assassinavam para ficar com a herança. A relação entre José e os filhos se deteriorava cada vez mais, e ele chegou até a considerar tirá-los do testamento. No dia 20 de agosto de 1989, Lyle e Eric foram ao cinema ver o filme Batman, enquanto José e Kitty ficaram em casa. Por volta das 10 horas da noite, a casa foi invadida por 2 homens armados com espingardas calibre 12. José e Kitty foram pegos de surpresa e não tiveram tempo de reação.
O primeiro atirador disparou contra José, acertando o homem na nuca. Já o segundo atirou contra Kitty, que tentou fugir. Kitty foi atingida na perna e, mesmo tentando se levantar, escorregou em seu próprio sangue. Quando os atiradores retornaram após recarregarem as armas, dispararam novamente, dessa vez acertando seu rosto, resultando em 10 tiros em Kitty, enquanto José tomou 6 tiros. Os disparos deixaram os corpos do casal completamente irreconhecíveis e a cena foi descrita como um show de horrores. Os atiradores também dispararam nos joelhos de José e Kitty, tentando simular um ataque da máfia. A história dos irmãos Menendez é marcada por tragédias, abusos e um crime que chocou a América nos anos 90. No dia 20 de agosto de 1989, José e Kitty Menendez foram brutalmente assassinados em sua mansão em Beverly Hills. O crime foi inicialmente tratado como um ataque à família, e os filhos Lyle e Eric, que estavam no cinema no momento, foram considerados os principais suspeitos. José era um executivo que tinha uma reputação de ser controlador e abusivo, enquanto Kitty lutava contra suas próprias batalhas emocionais e, aparentemente, não tinha controle sobre o que acontecia dentro de sua própria casa. Ambos os filhos, Lyle e Eric, foram diagnosticados com traços narcisistas e sociopáticos, levando os pais a buscarem terapia. Em um esforço para se reconectarem, a família decidiu fazer uma viagem em agosto de 1989, o que seria a última viagem da família. Após o crime, a cena que ficou do assassinato foi extremamente chocante. Lyle e Eric chegaram em casa para encontrar os seus pais mortos. Lyle fez uma ligação para a polícia, aparentemente desesperado, para informar que alguém havia invadido a casa. Por questões de segurança, os irmãos foram levados a um hotel, mas ao invés de se concentrar no luto, eles começaram a gastar desesperadamente a herança deixada pelos pais. O comportamento dos irmãos logo começou a levantar suspeitas. Enquanto a investigação estava em andamento, os irmãos compraram carros de luxo, roupas caras e contrataram segurança. Lyle também tentou começar um negócio, mas faliu antes mesmo de começar. O uso de uma identidade falsa para comprar armas poucos dias antes do crime e a contratação de uma pessoa para apagar completamente o computador de seu pai levantou ainda mais suspeitas por parte da polícia. Os investigadores descobriram que o padrão de gastos dos irmãos e suas ações após a morte dos pais eram inconsistentes com o comportamento de pessoas que estavam de luto. No dia 18 de agosto, apenas 2 dias antes dos assassinatos, Lyle e Eric teriam usado identidades falsas para comprar espingardas, e após a tragédia, Lyle foi flagrado tentando apagar registros no computador do pai. Essa combinação de evidências levou a polícia a questionar os irmãos mais uma vez. As tensões aumentaram quando os irmãos foram submetidos a interrogatórios. Enquanto Lyle se mostrava calmo, Eric estava visivelmente abalado. Contudo, a pressão e o clima de investigação levaram Eric a confessar que ele e Lyle teriam sido os responsáveis pela morte dos pais em uma conversa informal e não gravada que eles tiveram com um amigo. Quando esse amigo foi solicitado a um novo encontro, Eric negou a confissão e tentou se distanciar do crime. O terapeuta da família também entrou em cena, alegando que Kitty havia expressado medo de seus filhos e havia descrito também abusos dentro de casa. Com a ajuda de gravações secretas de sessões de terapia, a polícia obteve provas que comprometiam ainda mais os irmãos. Lyle, ao saber da prisão de Eric, decidiu se entregar, e os dois foram acusados de assassinato em primeiro grau. O julgamento começou em julho de 1993 e rapidamente se tornou um espetáculo midiático. A defesa dos irmãos alegou que os assassinatos foram um ato de autodefesa após anos de abuso emocional, físico e sexual por parte do pai. Enquanto a acusação tentava alegar que os irmãos estavam motivados por ganância, a defesa tentava trazer histórias de abuso como principal motivo do crime. Após um longo e tumultuado julgamento, Lyle e Eric foram condenados em 1996 a 2 prisões perpétuas sem possibilidade de condicional. Eles foram enviados para prisões diferentes, onde passaram a maior parte do tempo separados, o que é uma prática comum na Califórnia para evitar comunicação entre conspiradores. Em 2018, os irmãos foram reunidos na mesma unidade prisional, onde continuam a cumprir suas sentenças. Ambos os irmãos se casaram enquanto cumpriam suas sentenças de prisão perpétua. Lyle, inclusive, se casou 2 vezes. O primeiro casamento foi com a modelo Anna Erickson, após ela escrever cartas durante o julgamento. Esse casamento terminou em divórcio em 2001, quando Anna descobriu que Lyle estava conversando com outra mulher. Em 2003, ele se casou com Rebecca Snyder, uma editora de revistas com quem mantém uma união até hoje. Eric
por sua vez, casou com Tammy Hotch em 1999, também após uma troca de cartas. Tammy chegou a escrever um livro sobre o relacionamento intitulado como Eles Disseram que Nunca Conseguiríamos, Minha Vida com Eric Menendez. No livro, ela compartilha como o casamento deles sobreviveu, apesar das duras condições da prisão e da falta de visitas conjugais, ressaltando que o apoio emocional entre eles é o que os mantém unidos. Recentemente, a Netflix lançou uma série ficcional sobre os irmãos intitulada como Monstros, Irmãos Menendez, Assassinos dos Pais. Embora a série se baseie na história dos irmãos, uma parte foi dramatizada, levantando dúvidas sobre o que é real e o que é ficção. No primeiro episódio da série, há uma cena em que Lyle está em uma intensa discussão com os pais durante um jantar. Em um determinado momento, a mãe puxa rapidamente o cabelo do filho, revelando que ele estava usando uma peruca. Essa cena gerou alguns questionamentos. Será que ele realmente usava uma peruca? De acordo com a obra Menendez, a verdadeira história de Robert Hand, Lyle realmente usou o acessório. A discussão aconteceu durante o jantar, mas o motivo real não foi divulgado. Lyle optou pela peruca após ser aconselhado pelo pai, José Menendez, 2 anos antes do crime. O pai acreditava que isso melhoraria a imagem pública de Lyle, que sofria com queda de cabelo desde a adolescência, por conta dos abusos sofridos pelo pai. A série sugere que Eric mostrou interesse em se relacionar com homens na prisão. De forma implícita, é mostrado que ele teria dificuldades para compreender relacionamentos e sua orientação sexual. Durante uma entrevista com Barbara Walters, logo após serem julgados, Eric diz: Are you gay? No. The prosecutor brought that up because I was sexually molested, and he felt in his own thinking that if I was sodomized by my father, that I must have enjoyed it, and therefore I must be gay. I'm not gay, but a lot of gay people write and feel connected to me. Outra série sobre o caso, Law and Order: True Crime Menendez Murders, foi lançada em 2017. A série recriou casos reais de crimes e julgamentos que marcaram a história da justiça americana. Na temporada dedicada aos irmãos, a perspectiva é sobre Leslie Abramson, a advogada determinada a defendê-los. Ambos foram condenados à prisão perpétua e não tiveram direito à liberdade de condicional. Durante o julgamento, eles alegaram que o pai os abusava sexualmente e que a mãe era mentalmente instável. Na prisão, os irmãos têm se mantido ocupados e envolvidos em atividades produtivas. Lyle tem trabalhado como mentor de outros detentos e ajudado em programas de reabilitação, enquanto Eric participou de ligas de basquete e colaborou com o sistema prisional em atividades de aconselhamento. Ambos mantêm contato com suas esposas, apesar de não terem direito a visitas conjugais. A opinião pública é dividida por aqueles que acreditam que os irmãos deveriam ser soltos ou pelo menos ter alguma condicional, e por aqueles que acreditam que tudo não passou de um teatro movido por interesses financeiros. Durante o interrogatório, Lyle foi questionado sobre seus sentimentos com relação aos pais. Quando foi perguntado se amava seu pai e sua mãe, ele respondeu afirmativamente. No entanto, quando questionado se havia matado seus pais por motivos financeiros, Lyle negou, visivelmente abalado e com os olhos lacrimejando. Quando perguntado se os matou por vingança, pela forma como foi tratado, Lyle respondeu com um não silencioso enquanto chorava. Ao ser questionado sobre o motivo do assassinato, Lyle afirmou que ele e o seu irmão tinham medo dos pais. No julgamento dos irmãos, um dos pontos de destaque foi a menção do filme Billionaire Boys Club. Esse filme, que retrata jovens bilionários que assassinaram seus pais, foi citado como uma possível inspiração para os irmãos. O processo judicial, que durou 4 meses e meio, deixou o júri deliberando por 1 mês. Curiosamente, o júri acabou empatado. Enquanto as mulheres acreditavam que os irmãos seriam inocentes por conta dos relatos de abuso, os homens acreditavam na culpabilidade deles. Devido a esse impasse, o julgamento foi anulado, levando a um novo julgamento em 1995. Diferente do primeiro julgamento, a mídia foi excluída do segundo. Inclusive, o juiz não permitiu que fosse usado pela defesa os argumentos de abuso sexual porque não haviam provas suficientes. E essas teses não eram para inocentá-los, mas sim para buscar atenuar as penas. Dessa vez, apenas o Eric depois por opção da advogada. Os irmãos foram condenados à prisão perpétua sem possibilidade de condicional. Antes de serem presos, eles pediram uma entrevista que se tornou famosa e pode ser encontrada no YouTube. O título é
The Menendez Brothers Interview with Barbara Walters. Os irmãos solicitaram que eles pelo menos pudessem ser colocados na mesma prisão, pedido que foi negado e eles passaram mais 20 anos separados. Novas provas podem mudar o rumo desse processo, principalmente após o ex-menudo Roy Rosselló ter vindo a público alegando que foi vítima de abuso sexual por José, relatando ter sido drogado com vinho e abusado sexualmente na residência dos Menendez. Ele conta que estava consciente a todo tempo, mas sem controle de seus movimentos, pois a droga teria deixado ele sonolento, mas não o fez dormir. Além de não ficarem juntos, os irmãos ficaram em prisões de segurança máxima com contato limitado com outros presos. Só em 2018, os irmãos foram transferidos e colocados na mesma prisão. O reencontro foi emocionante, com ambos abraçados por vários minutos enquanto choravam. Roy ainda contou que sangrou muito e sentiu dores por mais de uma semana. No documentário Menendez mais Menudo, Boys Betrayed, na produção, ele olha para uma foto de José, na qual ele posa com o grupo Os Menudos, e confirma: esse é o homem que o abusou sexualmente. Essa cara, esse é o pedófilo, afirma. Além desses relatos, novas pistas surgiram e podem mudar o rumo da investigação. Em 1998, Eric teria enviado uma carta para o primo onde detalhava os abusos que sofria do pai. Nessa carta, ele dizia: ainda está acontecendo, mas é pior para mim agora. Eu nunca sei quando vai acontecer e está me deixando louco. Eu sempre fico pensando que ele pode entrar. Eu preciso tirar isso da minha cabeça. Ainda foi descoberta uma carta escrita por Eric endereçada a seu primo meses antes do crime. A carta menciona o terror de Eric com relação ao comportamento abusivo do pai, relatando abusos sexuais sofridos há anos. Ele contava na carta que não conseguia mais dormir, pois tinha medo que seu pai entrasse no seu quarto de madrugada e abusasse sexualmente dele, o que é bem comum em vítimas de violência sexual em ambientes domésticos. Na última quinta-feira, em 3 de outubro deste ano, após tomar uma nova proporção, 30 anos depois, a promotoria de Los Angeles confirmou que uma nova audiência foi marcada para o dia 29 de novembro deste ano, principalmente tendo fortes evidências dos abusos sofridos pelos irmãos. E isso pode mudar o rumo da sentença penal condenatória. Em caso de mudança do tipo penal, os irmãos poderiam mais uma vez desfrutar de sua liberdade. E aí pessoal, tudo bom com vocês? Esse foi mais um caso aqui na Crimes Reais. É um caso antigo, mas pode ter uma reviravolta aí dependendo do que aconteça no dia 29 de novembro desse mês, que é quando vai acontecer o novo julgamento. Se você quer ter uma noção melhor do que aconteceu, de ver como os garotos agiram no julgamento e de como os irmãos pareciam emocionalmente, eu aconselho vocês a assistirem o documentário. Eu acho que ele tá muito mais honesto do que a série da Netflix, que inclusive é ficcional, e eu acho que o documentário ele tá mais completo. Enfim, deixa a teoria de vocês, o que vocês acham, se eles realmente sofreram abuso, se eles usaram isso de desculpa para assassinar os pais, ou sei lá, se eles realmente eram apenas gananciosos. Mas deixa nos comentários o que vocês acham dessa história, qual vocês acham que foi realmente o motivo do assassinato dos pais. Mas enfim, deixa a teoria de vocês, a gente quer saber o que vocês acham. Belezinha? E é isso, a gente se vê no próximo caso.